uma vez um homem chamado Magnus de Creta. Magnus era um cara que cuidava de ovelhas, e Magnus um dia estava andando e percebeu que alguma coisa puxou um prego do seu chinelo. Pra vocês verem que até nessa época tinha chinelo com prego. E aí ele desenterrou e achou uma pedra. E essa pedra foi batizada de magnetite, que é basicamente o ímã de ferrite também, que é os ímãs que nós temos hoje. Essa história é muito louca. É uma lenda, só pra lembrar, tá bom, gente? Oi, gente! Bom, então atendendo a pedidos, eu vou falar agora sobre um assunto que eu falei no vídeo passado e vocês queriam muito que eu falasse, que é a respeito deste cordão e do anelzinho que eu tava no dedo do pé. Vamos falar sobre a magnetoterapia ou terapia dos ímãs ou terapia eletromagnética. Então, assim, eu fui pesquisar bastante sobre essas informações e eu não achei muita coisa. E eu não achei absolutamente nada científico. Porque, inclusive, como depois eu vi no site de uma moça, a Joseila Milani, é uma pseudociência, ou seja, não é comprovadamente científico de que essas coisas realmente funcionam, porém, até pouco tempo atrás, até, sei lá, uns 20 anos atrás, acreditava-se que a acupuntura também não funcionava, a gente sabe que funciona, né? Enfim, mas vamos para o assunto logo do vídeo. Eu vou começar falando sobre este cordão. Ele é composto de um tipo de ímã chamada de ímã de ferrite, que é esse ímãzinho escurinho, esse ímã preto. E assim, eu vou explicar pra vocês como que funciona essa terapia e a minha escolha desse tipo de ímã para usar esse cordão. Vamos lá. Basicamente, esse tipo de terapia, segundo o site da Joseila, ele diz que assim, nós temos em volta da gente um campo eletromagnético. Isso as religiões falam muito a respeito, elas chamam esse campo eletromagnético de aura. Mas eu vou pesquisar dados um pouco mais científicos e realmente a gente tem uma energia que flui, uma energia chamada energia bioquímica, que vai do nosso cérebro pro resto do corpo. É isso que faz a gente andar, é o que faz a gente respirar, é o que faz o nosso coração bater, dentre outras coisas. Então a gente tem uma espécie de campo eletromagnético em volta da gente. É o que as religiões chamam de aura, e essa é a energia bioquímica que é fornecida do nosso corpo através da energia do nosso cérebro, e é o que faz a gente ter vida. Vocês lembram que eu falei que todas as nossas células são eletricamente carregadas? Pois é daí que vem. Então assim, segundo essa teoria, os ímãs, eles estimulam sangue para a região onde o ímã se localiza, por conta do ferro do nosso sangue, que é atraído através dos ímãs, tanto o ímã de neodímio quanto o ímã de ferrite. O ímã de ferrite, ele é um pouquinho menos atrativo. Segundo a escala, peraí que eu anotei, tá? Segundo a escala do medidor de Gauss, eu não sei se vocês já ouviram falar de Argand de Gauss, né, que é um cara que estudou muito esse negócio de magnetismo e biologia celular em membranas estáveis. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo sobre membranas estáveis, depois dei uma procuradinha. E aí, tipo assim, numa escala de Gauss, o ferrite, ele é menos atrativo. Eu não sei dizer exatamente porquê, mas eu acredito que é porque ele é mais puro, mais perto da pedra magnetite, né? Então, assim, ele tem algumas impurezas, ele tem ferro, ele tem umas coisas misturadas, enquanto de neodímio, ele é mais seletivo, ele é mais aquela nata, então ele atrai mais, ele tem mais a coisa atraente do que esse daqui, tá? Então, assim, segundo a escala de Gauss, como eu falei, ele é menos atrativo. A historinha que eu contei é um dos mitos de como se descobriu o ímã, mas isso também é uma coisa um pouco confusa, né? Porque eu vi que eram os chineses, depois eu vi que eram os gregos, depois eu vi que eram os árabes. Então, assim, eu pesquisei em vários sites, mas o que eu achei que tinha informações mais interessantes era dessa moça, que ela é acupunturista, massoterapeuta, e ela trabalha com a coisa dos ímãs, então eu achei que faria mais sentido acreditar nela. E aí vocês me perguntam, tá bom, Bia, tu já falou sobre o que é a terapia, como ela funciona, como é que são, quais são os ímãs utilizados, mas e o que deu pra ti? Deu alguma coisa? Não deu nada? E aí? Eu fiz 3 experiências com isso aqui, e com o negócio do peito, tá?
Eu vou falar primeiro desse aqui, e o do pé eu gravei um videozinho especial pra falar sobre os anéis de borracha. E eu vou lá começar isso aqui. Eu durmo toda torta, e eu acordo mais torta do que quando eu fui dormir. E aí eu percebi que mesmo dormindo toda torta, eu percebi o seguinte: eu não tava acordando com dor no pescoço. Geralmente, quando eu durmo troncha, eu acordo com dor no pescoço. Eu percebi que eu já não estava mais acordando com essa dor no pescoço. E aí eu achei interessante. E aí hoje eu resolvi tirar o cordão e dormir sem ele. E eu acordei com uma torcicolo terrível. Então, uma das coisas que ele fala na terapia é alívio das dores. Eu realmente percebi alívio das dores. Uma coisa que eu percebi é que me deu muito sono. E segundo o site da moça, quando você tá com muito sono, é pra tirar. Mas aí eu não tirei e não deu nada. Eu tô bem, tá? E eu vi também que aliviava os sintomas de epilepsia. E eu nunca falei aqui no canal, mas eu tenho epilepsia. E aí eu testei, fiquei um dia sem tomar o remédio. Se a minha mãe souber, ela me mata. E não resolveu. Eu tive convulsão, porque eu não tomei o remédio, eu tive convulsão. Então nesse aspecto não funcionou. Mas o que eu percebi? Alívio de dor. E eu passei a dormir melhor. Então foram esses dois fatores, eu acredito que me ajudou bastante. E eu falei alguns vídeos atrás pra vocês, eu sou diabética tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o próprio corpo se destrói. Ou seja, o meu corpo destrói a minha glândula pâncreas, né, que é do sistema digestivo. Então assim, é como se eu me destruísse por dentro, tá? Eu sei que muita gente vai dizer que faz isso e não é diabético, mas enfim, né? Vamos deixar em off. Ok? Senhor. Então assim, eu percebi que eu tenho precisado de menos insulina. Eu fazia uma terapia de meditação e isso também ajudou a diminuir a insulina. Eu tomava 60 unidades dia antes de começar a terapia da meditação. E aí eu tomo agora uma média 35,5 unidades, mas eu tô diminuindo. Então, basicamente eu tô tomando 26 unidades. Mas isso porque eu já parei a meditação, entendeu? Quando eu parei ficou 30,5, entendeu? E aí eu não tô fazendo meditação, não tô fazendo nada, eu só tô com um cordãozinho. E eu percebi que eu precisei diminuir a minha quantidade de insulina, ou seja, a minha sensibilidade à insulina tá voltando ao normal sozinha, porque eu tô diminuindo a minha insulina. Então, foi outra coisa que eu percebi. Eu tava focando muito no lance da epilepsia, porque é um negócio que atrapalha muito a minha vida. Então, assim, né, complicado. Então, mas o que eu percebi, o que eu tava menos esperando, que era o quê? O negócio da insulina. Não sei dizer, assim, o que foi que aconteceu, como foi que passou e o que deu pra acontecer isso, tá? Mas foi isso, foi assim. E eu não vou dizer que eu tô achando ruim, mas por que eu não foquei no diabetes, que é o problema que eu já tenho há muitos anos, e eu foquei na epilepsia que eu tenho há pouco tempo? Porque eu queria usar a ciência pra curar o diabetes, e não isso. E aí eu não sei, eu acabei focando menos e ignorando o diabetes, e aí foi o que deu primeiro. Eu não sei, por isso que esse negócio do olho não foi tão efetivo comigo quanto do cabelo, porque o cabelo era o que eu tava menos esperando, eu queria era o negócio do olho. Uma coisa que eu percebi também é que, isso é bem interessante, essa região toda fica eletricamente carregada. Eu percebi isso porque é o seguinte, eu tava com outro cordão de ferro mesmo, normal, e aí o cordão ficava grudando aqui, assim, normal e tal, porque, né, é um imã, você tá com o imã perto do pescoço e tudo mais. Aí, só que assim, eu percebi uma coisa, esse cordão tinha dois pingentes, uma coruja e uma cartinha, basicamente era do Harry Potter, né, aí tinha o envelopezinho, a coruja, a cartinha, enfim. O que eu percebi, e inclusive isso até me fez achar que a coruja tinha um imã, é que a coruja e o envelopezinho grudavam um no outro. E aí depois eu tirei o cordão, vi e não grudava. O que era porque a energia que tinha aqui de atração tava induzindo que a coruja e o envelope se grudassem. Eu falei, caralho, que impressionante. Então tem mais ou menos isso, esse raio aqui de atração eletromagnética, ou seja, essa área minha todinha tá sendo como se fosse, deixa eu tentar explicar, eletricamente carregada. Isso explica também por que eu não tô tendo tanta dor nas costas. E agora eu vou falar um pouco sobre o anel. Mas o anel eu gravei 2 pequenos videozinhos que eu vou passar aqui explicando bastante. O que eu não falar no videozinho eu vou arrematar falando aqui pra vocês. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os anéis, ó. Eles são de silicone e vocês podem ver que tem um imã dentro.
Então assim, desculpa esse fiapo aqui aparecendo, deixa eu ajeitar aqui. Tô segurando com uma mão e falando com a outra. Eu estou falando com a mão. Então, tem esse imã aqui, ó, o imã de ferrite. Esse material aqui, ferrite. Depois eu vou explicar melhor porque é ferrite o nome, mas queria mostrar pra vocês aqui melhor, sem tampá-los. E esse é o neodímio. Você deve ter ouvido falar, esse aqui geralmente é usado em computadores e tal. Então, basicamente, é o seguinte. O ferrite, ele é mais suave, ele é mais sutil, ele tem um poder de magnetismo menor. E aí eu vou mostrar pra vocês que tem mesmo. Então, eu vou botar aqui esse imã, né? E aí, como é que a gente sabe qual é o que tem o poder menor ou maior de atração? Olha só, presta atenção. Viu? Esse foi atraído pra cá. Agora eu vou colocar o de neodímio. Ai, caramba. Agora eu vou botar o de neodímio aqui. Viu? Ele foi... Então esse aqui... Mas por que ele tem um poder de atração menor? Porque é o seguinte... Esse aqui, ele é meio impuro, ele é como se fosse bruto, sabe? Então aqui ele tem misturado um monte de material. Ele tem ferro, ele tem zinco, ele tem um monte de coisa dentro dele, tá? Ele tem bastante coisa. E esse aqui não. Esse aqui... É o mesmo desse aqui, esse aqui. Esse aqui, ele é... Tá vendo? Ele é purificado, né? Então, voltando aqui rapidamente, você, como eu falei, você pode botar ele aqui, tá vendo? Ele fica aqui em cima. Eu vou usar aqui de exemplo o neodímio, porque eu tenho os dois lados, ao contrário do outro que eu só tenho um. Você põe ele. Lembrando que você pode usar só ele assim, virado pra baixo, tá? Pode usar só ele assim, virado pra baixo. Mas se você optar por colocar mais um imã pra... Tipo, positivo e negativo, você pode ter ele positivo e negativo, ele tem um efeito. Você pode ter ele só negativo também, tem outro efeito. Aí você coloca no seu pé e deixa lá. Você pode deixar horas, você pode deixar alguns minutos, dependendo do que você queira. Tá? E é isso aqui que eu tinha pra dizer sobre esse anel. Ele fica assim, também outro detalhe, ele fica no dedão do pé, tá? É importante ficar no dedão do pé. Aí pode ser que surja aí alguma dúvida, por exemplo, tá, Bia, isso pode me ajudar em alguma coisa relacionada à lei da atração e bioquinese? Como eu falei pra vocês, eu fazia meditação pra me curar do diabetes e aí eu percebi que aos poucos com a meditação eu ia diminuindo minha quantidade de insulina. Eu reajustei e diminui minha quantidade de insulina. Com isso aqui, eu percebi que eu não precisei mais, né, fazer a meditação. Eu percebi que sozinho, por ele próprio, eu comecei a diminuir minha quantidade de insulina, entendeu? Isso eu achei interessante, eu achei isso muito legal. Mas eu queria mesmo era o negócio da epilepsia e aí não foi como eu queria que fosse. Mas foi, alguma coisa aconteceu, é o que importa, né não? Então assim, eu acho que para a lei da atração, não sei, pode ser que funcione, mas para bioquinese, que está relacionado justamente ao corpo, eu acho que é melhor. Alguma coisa que você queira e você usar um negócio desse aqui é bacana. E aí você deve estar se perguntando, aonde foi que eu comprei? Você encontra em algumas lojas aqui no Brasil, mas esse especificamente eu comprei da China. Eu não vou dizer assim exatamente qual foi o negócio que eu usei, só se me patrocinarem. Se me patrocinarem eu falo exatamente o que foi. Mas assim, eu comprei importado isso aqui, mas tem muitas lojas online no Brasil mesmo que vendem, tá? E ele custa uma média de preço assim de 15, 25, 30, você encontra até de 10 reais você encontra esse cordão aqui. E o anelzinho foi um pouco mais caro. Você, mas é uma porra do anel, não sei o que, como é que é mais caro? Também não entendi, mas não sou eu que faço as regras, tá? E ele assim, ele pode ser usado para uma série de coisas, ele também pode ser usado para emagrecer, porque segundo o negócio aí fala que acelera o metabolismo, então auxilia a emagrecer e tudo mais. Então assim, tem uma série de usos. E eu sinceramente gostei bastante dessa teoria, dessa história, dessa pseudociência, eu achei muito interessante. E eu queria que a ciência parasse de rotular as coisas com pseudociência só porque eles não conseguiram provar. Porque na verdade, a medicina tradicional chinesa fala sobre esses ímãs há muito tempo, assim como também fala da acupuntura. Mas também eu gostaria de deixar uma coisa bem clara como mulher da ciência que sou. Você nunca pode fazer um negócio desse e
Ah, não vou consultar um médico não, tá? Não vou consultar um médico porque a Bia Moura falou que eu só preciso usar isso aqui. Não faça isso, tá, colega? Vá sempre no médico. Tendo o diagnóstico do problema que você tem, você procura tratamentos holísticos, coisas alternativas. Mas nunca, 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 nunca na sua vidinha não procure um médico, tá? Nunca. Sempre vá atrás de informação de um profissional, entendeu? Uma pessoa, né, qualificada para dizer qual o problema que você tem, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês quiserem que eu fale mais algumas coisas sobre terapia de ímãs, eu fale especificamente sobre cada diferença de um ímã do outro ímã, eu também posso falar. Eu também gostaria de agradecer a uma inscrita que me falou sobre a terapia estética. Peraí. A terapia estética de Saint-Germain. Eu posso falar sobre isso também no canal, porque eu achei um tema super interessante. Vocês vão adorar, inclusive, saber sobre isso. Está relacionado com bioquinese, tá, gente? Então, assim, eu agradeço muito a ela. Eu vou colocar o nome dela no próximo vídeo, porque eu não lembro, desculpa a pessoa, mas eu não memorizo o nome de ninguém, tá? Então, assim, eu sinto muito. Eu vou falar mais sobre essa terapia de Saint-Germain e posso falar também mais sobre os ímãs. E aí eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês querem que eu fale e tal. Se vocês quiserem me dar sugestão, tô aceitando, tá, gente? Porque esse mês é um mês bom, esse mês é um mês que vai dar pra eu gravar as coisas, falar das coisas direitinho, sem estar atropelada, tá? Então, assim, mandem sugestões pra mim, pode ser pelo Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição. Pode ser aqui nos comentários mesmo, tá? Mandem mensagem pra mim, vamos dialogar, vamos conversar, tá bom? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Você é livre pra fazer o que você quiser. Se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal Fabulaster com Meninas de Bia Moura e seja um Fabulaster você também. Então é isso, gente. Um super beijo. Tchau!